presidente, em decorrência do que nós vimos acontecer, as cenas lamentáveis do depoente, dedo em riste, não apenas contra o relator. Senhor presidente, eu estou fazendo a questão de ordem. Pois não. Não apenas contra o relator, mas contra toda essa comissão. E mais, a postura displicente do depoente, que tem aqui, inclusive, menosprezado não apenas as perguntas do relator Alfredo Gaspar, como também as fundamentações feitas pelo nobre relator, que tem feito trabalho exímio aqui de busca da verdade. Eu solicito a Vossa Excelência, de acordo com o artigo 331 do Código Penal, que seja preso por desacato o depoente Alessandro Antônio Stefanuto, em flagrante delito, diante de todos nós aqui e de todo o Brasil. Com a palavra, o relator, deputado Alfredo Gaspar. Senhor Stefanuto, Vossa Senhoria falou, eu gostaria de pontuar datas. O senhor está no serviço público desde que ano? Senhor presidente, eu deixo de responder a pergunta. Mas por quê? Por quê, doutor Júlio? Ele não incrimina ele absolutamente nada. A orientação da defesa, presidência, é que há parlamentar, a exemplo do relator, que já fez o seu pré-julgamento. Então, todas as respostas que possam sobressair das perguntas dele... Posso só terminar, Excelência? Vamos deixar ele terminar, deputado Sandra? Pois não. Sobre esses pré-julgamentos, adjetivos, jocosos, tudo apresentado pelo relator, a defesa interpreta que são inócuos de qualquer resposta. Se ele quiser disponibilizar as perguntas dele a qualquer parlamentar para que faça as perguntas, a gente irá responder. Então, a minha observação, minha orientação será nesse sentido. Gente, só um instante. Vamos tratar a questão aqui no âmbito de bom relacionamento e de bom diálogo. Doutor Júlio, independentemente da posição do relator, há um relatório que será feito futuramente e que lá vai constar as posições dadas às investigações. As perguntas não incriminatórias, o doutor Alessandro tem que responder, independentemente de qual parlamentar pergunte. A orientação do senhor eu entendo até que você... Mas não cabe aqui dentro dessa CPMI essa orientação. Porque se perguntarmos para ele, em hipótese, qual o envolvimento dele em determinado fato, ele vai, eu vou permanecer em silêncio, vai ser respeitado. Mas as perguntas não incriminatórias está aqui no habeas corpus dele. Ele é obrigado a responder. Ele irá responder a todos os parlamentares. Então ele tem que responder o relator. As perguntas do relator, não, ele tem... a gente entende que... Não, ele tem... Senhor Stefanuto... Presidente, posso... Pois não, o senhor pode falar. No habeas corpus, o ministro Fux diz que quem define se a pergunta é incriminadora ou não para a testemunha, sou eu e meu advogado. Exato. Então, essa pergunta que o relator está fazendo, julgo que eu não devo responder. É um julgamento meu. Isso é brincar com a nossa... Não, calma. Eu quero avançar aqui. É questão de ordem, excelência. Qual é o artigo, por favor? Presidente, pela ordem. Pois não. Deputado. Presidente, aqui é um trabalho sério. Todos nós sabemos que o Código de Processo Penal e a Constituição autoriza, tem lá o relator sabe, nemo tenetur sedete. Ninguém é obrigado a produzir prova contra si. Agora, está evidente a má-fé da testemunha. Testemunha com má-fé tem um local, cadeia. Ou nós vamos seguir num procedimento de boa-fé, que é o que deve reger o processo criminal e o civil, inclusive, ou nós vamos parar por aqui. Porque você não pode responder nenhuma data. Nós estamos fazendo o que aqui, então? Pois não. Então, excelência, obrigado pela ordem. Senhor Alessandro, o relator vai continuar as perguntas e as que forem incriminatórias, o senhor vai dizer que as demais eu peço a gentileza para que a gente possa manter, como disse o deputado Sandra, um bom relacionamento, né, na boa fé, porque inclusive né, a gente ter uma ida até o final sem nenhum tropeço aqui. Por gentileza. Vamos lá, doutor? Relator, por gentileza. Presidente, eu retorno a fazer a pergunta. Gostaria de saber quando ele iniciou no serviço público. Presidente, eu vou me manter em silêncio nessa pergunta. Presidente, calar a verdade de ato não incriminatório cabe o flagrante de falso testemunho. Gostaria que o senhor analisasse esse fato. Concordo, presidente. Concordo com o relator. Presidente. Senhores, pois não. Seria o caso da gente suspender os trabalhos para conversar? Senhor presidente, eu concordo aqui. Vamos ter uma conversa aqui de 5 minutos aqui com o advogado e com a testemunha. Eu acho que era importante a gente ter essa conversa. Sessão suspensa por 5 minutos. Senhor Stefanuto,
Vou dar a oportunidade à retratação a Vossa Senhoria com a mesma pergunta. Quando o senhor iniciou no serviço público? Senhor relator, muito obrigado pela pergunta. A pergunta do senhor é dúbia. Eu não tenho problema de responder. No serviço público civil, ou o senhor está falando porque eu fui militar, como todo mundo é em certa idade? Só para que eu saiba. Não tinha conhecimento que o senhor tinha sido militar no serviço público federal civil. Eu fui, se eu não me engano, em fevereiro de 1993, cargo de técnico do Tesouro Nacional, hoje analista da Receita Federal. Eu fui aprovado no concurso e ingressei. Essa data realmente já faz alguns anos e a minha memória não é boa, mas foi em fevereiro de 93, dia 1º, ou janeiro. Não vamos levar o pé da letra exatamente. É aproximadamente 1993 o senhor é aprovado em concurso público para... Em 92 eu fui aprovado, fiz a segunda fase e tomei posse em 93. 93. O senhor poderia ir relatando cargo a cargo? O senhor disse que assumiu vários cargos de chefia em 5 governos diferentes. 5 presidentes diferentes, eu não falei. Presidentes diferentes. Isso. Eu posso falar aqui para o senhor até com quem eu trabalhei, não tem problema nenhum. Tá. Na Receita Federal, eu fui técnico por bastante tempo, 7 anos, e trabalhei no gabinete do superintendente Flávio, eu não me lembro o nome, faz tempo, né? Mas, Flávio o quê? Desculpa. Pode continuar. Flávio Dino, eu ouvi? O senhor pode continuar, por Vou favor. continuar aqui, essas interrupções quebram o nosso raciocínio. Presidente, eu já são fiz um apelo. desrespeitosas. Presidente, Senhores, eu já fiz um são apelo. desrespeitosas. Presidente, eu já fiz um apelo ao senhor. Pois não, senhor. O apelo foi aceito. Eu vou pedir mais uma vez a todos os parlamentares a não interrupção nas respostas. Posso contar com a ajuda, delegado Caveira? Perfeitamente. Obrigado, presidente. Senhor relator, depois eu fiz a prova para procurador autárquico do INSS em 1999, ingressei nos quadros da Procuradoria Geral do INSS, na época não era conjunta, depois ficou conjunta e virou Procuradoria Geral Federal da AGU, mas naquela época era procurador autárquico. Em janeiro de 2000... O senhor ingressou no INSS como procurador no ano de 1999, é isso? Eu acho que eu fui aprovado, eu ingressei acho que em 2000. Quais os cargos de chefia no INSS ao longo desses anos o senhor exerceu? Eu fui chefe de seção de serviços estratégicos. Que ano? Relator. Aí eu não me lembro. Por favor, continue. Eu vou falar aproximadamente, deixar claro, porque eu continuo aqui na condição de testemunha, e aí uma data pode ser usada para dizer que eu estou mentindo, então... Ninguém vai usar data para isso. Eu espero que não. Pode ficar na certeza. Espero que não. Eu fui coordenador no ano de 2000... Eu tive um câncer durante o início dos anos 2000, um câncer grave, e depois eu decidi mudar para Brasília, e foi em 2004. Primeiro cargo na Procuradoria do INSS, de coordenador, de chefe de assuntos estratégicos na Procuradoria. Depois, eu fui coordenador, em 2006, fui nomeado pelo Procurador-Geral, coordenador-geral de administração das procuradorias. Eram 102 procuradorias, o INSS, à época, tinha uma procuradoria autônoma, e era um cargo de gestão, jurídica, mas gestão. Depois, eu saí da Procuradoria e fui coordenador de licitações e contratos no MCTI. À época, eu me lembro que o ministro... Não me lembro. Mas isso é fora do INSS, né? Isso. Depois, eu fiquei lá por 2 anos, acabei até terminando a minha passagem por lá como consultor jurídico, e em 2011 eu fui convidado, logo no início do governo, da presidente Dilma, para ser o procurador-geral do INSS. Só um minuto, relator. O senhor ficou até quando? Fiquei até 2017, se eu não me engano, julho de 2017. E depois a AGU me concedeu a licença para que eu pudesse ficar... Fiquei 2 anos no exterior, 2 anos e pouquinho que eu juntei com as férias, 2 anos e pouco fazendo o meu mestrado em Lisboa e depois na Itália, em Milão. Voltou quando? Eu voltei em final de 19 e fui lotado no Conselho de Recursos da Previdência Social, onde lá exerci o cargo de assessor jurídico. Qual foi o próximo cargo que o senhor assumiu no INSS após isso? Depois disso, eu acabei indo para a Procuradoria, fui subprocurador regional. Aonde? Em Minas Gerais. Minas Gerais. A outra região que tem o INSS. Permaneceu até quando? Permaneci até a transição. Até
até a transição. O senhor, depois da transição, o senhor assumiu algum cargo no INSS? Depois da transição, eu fui convidado pelo ministro Carlos Lupe. Eu não conheci o ministro Carlos Lupe, eu conheci o ministro Carlos Lupe no dia 8 de janeiro de 2023. Foi o dia daquela confusão toda. E aí o ministro Carlos Lupe nos recebeu para que a gente apresentasse os resultados da transição. Só lhe atrapalhando aí, quais eram os 4 ocupantes dos cargos da transição da Previdência Social? O senhor falou o senhor e mais 3. Eu não me recordo. O senhor não recorda de nenhum? Nós éramos coordenadores, então tinha um monte de gente que nos apoiava, né? Eu não me recordo. Eu falo dos coordenadores. Dos coordenadores... Eu posso conseguir esse documento e mandar para a comissão, mas eu não me lembro. Mas o senhor não recorda de nenhum outro coordenador? Não me recordo. Muito bem. O senhor, depois da transição, o senhor assumiu algum cargo? Assumi o cargo de diretor de orçamento, finanças e logística, que eu tenho experiência nessa área. De onde? Do INSS. Do INSS. Depois desse cargo, até a presente data, o senhor assumiu mais algum cargo? Claro, que é a razão que eu estou aqui, inclusive. Presidente do INSS a partir de julho de 2023. O senhor permanece presidente do INSS? Não, eu fui extraído da presidência do INSS no dia 23 de abril de 2025. E essa extração, quem lhe extraiu? Foi o presidente Lula? Não foi o presidente Lula, nem o ministro Lupe. Sim. Quem extraiu foi uma decisão judicial tomada baseada em fatos apresentados pela Controladoria-Geral da União e a Polícia Federal. O senhor, nessa extração, foi acompanhado por outros integrantes de cargo no INSS? Senhor relator, eu estou aqui para responder, e como testemunha, como o senhor falou, vou responder de fatos que eu posso ter acompanhado. Eu não sei quem saiu, não saiu, quem ficou, não ficou. Estou aqui para depor como testemunha do que eu vi. Eu não assisti quem saiu, não saiu, tive notícias nos jornais como todos aqui tiveram. Essas notícias nos jornais indicavam quem saiu junto com o senhor? Notícias nos jornais indicavam como foram todos aqui têm conhecimento. O senhor, por favor, decline quais foram esses. Senhor relator, eu não me recordo quais são todos, porque foram mais de 20 pessoas, se eu não me engano, que sofreram busca e apreensão. E essa é uma pergunta retórica, obviamente, que o senhor está fazendo. Eu não vou responder pergunta retórica, porque a pergunta retórica só tem um sentido, que é me incriminar. O senhor não tem o direito de não responder pergunta como testemunha. Eu entendo que essa pergunta me incrimina, não vou respondê-la. Muito bem. O senhor está sendo incriminado pelo senhor mesmo. Presidente. Não. Deixa o relator continuar. Eu tenho o direito de responder o que eu entendo correto. Senhores, por favor. Presidente, eu estou fazendo uma pergunta objetiva. Fala no tom educado. Presidente. Deputado Paulo, por favor. Pelo amor de Deus. Por favor, senhores. Não pode. Por gentileza. O relator sabe muito bem, é um homem experiente. Tem já sabe das questões todas. Vamos, como diz assim, desanuviar um pouco. Os dois estão com a mesma cor, inclusive hoje. Olha, a mesma cor de terno aqui, então, relator. Isso foi o Pimenta quem vazou a informação. Avisou. Então pronto, vamos. 14. Presidente. Presidente. Pois não, relator. Presidente. Pois não, Vossa Excelência. Presidente. Sim, relator. Olha só. Eu estou perguntando de forma objetiva nada que o incrimina. Eu o perguntei e ele respondeu que saiu por decisão judicial. Essa pergunta ele podia até não responder, mas a outra que eu estou fazendo, não, presidente. Eu estou perguntando quais foram os servidores do INSS que foram afastados por decisão judicial. A dele ele já informou. Eu estou fazendo pergunta de forma objetiva. Aqui não tem nada para incriminá-lo. Então eu gostaria da resposta objetiva. Pois não, relator. A decisão sobre ficar em silêncio por alguma pergunta é dele. Ele é quem faz essa avaliação junto com o advogado, está no habeas corpus e também na própria decisão da Constituição. Então, à medida que ele entender que a pergunta não deve ser respondida, ele tem o direito de ficar em silêncio. O senhor continue, por gentileza. Presidente, olha só, o senhor presidente da sessão, presidente do colegiado, o senhor tem todo o direito de fazer um juízo de valor. Nós estamos aqui
com um habeas corpus que deixou muito claro, ele só tem esse direito se for algo que o incrimine. Estou perguntando algo que não o incrimina. Portanto, eu não aceito o silêncio e gostaria que o senhor fizesse não é o senhor juízo de valor sobre isso. Não é o senhor que decide isso. Eu que decido se as minhas perguntas são respondidas ou não e se me incrimina. É o que está descrito pelo ministro Luiz Fux. Eu vou ler aqui. Não é o senhor que decide. Mais uma vez. Presidente. Eu vou ler, relator, o que está no habeas corpus. Seja garantido o direito de permanecer em silêncio sobre fatos que possam implicar sua autoincriminação, cabendo pontuar que, na condição de testemunho que for convidado, fica assegurado ao próprio depoimento, em conjunto com a sua defesa técnica, definir as perguntas que possam eventualmente lhe causar discriminação. Está muito claro aqui no habeas corpus, excelência. Por gentileza, dê sequência nas perguntas. Senhor Stefanuto, quem nomeou André Fidelis para a diretoria de benefícios do INSS? Senhor relator, respeitosamente, eu não estava no INSS como presidente à época. Na verdade, eu não estava nem como diretor à época, então eu não tenho a informação de quem nomeou, quem não nomeou. No Diário Oficial, quem nomeia é o rito ordinário, eu não me lembro bem. Mas eu não estava no INSS nessa época, eu fui nomeado depois como diretor e posteriormente como presidente. Como presidente do INSS, o senhor manteve André Fidelis na diretoria de benefícios? Como presidente do INSS, quando eu entrei no INSS, vendo aquela crise que nós estávamos, que eu aqui relatei, de dificuldades, eu mantive todos os diretores. A pergunta é objetiva. O senhor manteve André Fidelis. O senhor responde se quiser, mas a pergunta é objetiva. Se não quiser responder, eu gostaria de uma resposta objetiva. O senhor manteve André Fidelis na diretoria de benefícios? Senhor presidente, além de eu ter que responder de acordo com o juízo do relator, ele agora quer decidir a minha resposta. Não, excelência. Isso não é aceitável. Me desculpa. Não, doutor Alessandro. Estou me sentindo desrespeitado por essa fala do relator. Só um instante. Doutor Alessandro, a resposta... Senhores, não. Ó, eu vou pedir para sair da sala. Senador Bittar, eu vou pedir para sair da sala se a gente for interrompido dessa maneira. Senhores, por favor. Senhor Alessandro, nas experiências que nós temos aqui, quando o relator lhe fizer uma pergunta objetiva, o senhor for responder sim ou não? Sim, pronto. Presidente. Se não quiser responder, fique em silêncio. Presidente. Mas dê a resposta sim ou não. Posso? Ou não? Presidente, eu estou aqui como testemunha. Pois não. Então, eu decido a minha resposta. Mas, desculpa, presidente. Quando for uma resposta objetiva... Eu defino se é objetivo ou não. Não faz para o inquiridor, não pode exigir resposta de quem está sendo inquirido. Isso é uma audácia e, ao mesmo tempo, uma agressão aos meus direitos constitucionais. Se outros não falaram aqui, eu vou falar. Eu decido a minha resposta. Bota aqui, por favor. O senhor poderia responder sim ou não? Posso, presidente. Já, questão ultrapassada. Com a palavra o relator. Vamos avançar, senhores. Um pouco a forma de... Bora para cá, passa. Passa. Pode passar. Passa mais. Vai para a última. Senhor depoente, o site da Jovem Pan publicou no dia 6/10/2025 que um advogado em seu nome estava exigindo 5 milhões para cadastrar empresas com ACT. O nome desse advogado é Gilmar Estelo. Qual a sua relação com o senhor Gilmar Estelo? Senhor relator, eu nunca autorizei... Primeiro, eu não conheço isso porque está publicado num site, que é de uma empresa que normalmente eu não leio. Segundo, eu não tenho relação pessoal, relação de amizade ou alguém que eu deleguei que fale em meu nome para qualquer tipo de acordo ou combinado. Isso não existe. Não existe. Então, eu digo ao senhor o seguinte: se o senhor acha que fazer essa pergunta não é desrespeitosa, porque é uma pergunta de jornal, no outro dia eu vi aqui o senhor bastante aborrecido porque o nome do senhor estava no site de determinada entidade.
Então, se notícia de jornal, notícia de site, rapaz, o você senhor me respeite. Sendo O cabeça senhor me do respeita. maior Não, roubo de senhor. aposentados e Relator, pensionistas. por favor, relator, por gentileza. Presidente. Por favor, Uma relator. vergonha. Por favor, relator. Presidente. Por favor. Presidente. Por favor. Senhores, por favor, relator. Isso é uma vergonha. Presidente. Por gentileza. Vou continuar, Gente, presidente. Senhores, ele vai... O relator, por gentileza. Presidente, Pois não. volto a perguntar, qual é a relação do depoente com o senhor Gilmar Stelo? Por solicitação do advogado, a sessão está suspensa. 5 minutos. Me respeite. Presidente, questão de ordem. Questão de ordem. Qual o artigo, excelência? 331, senhor presidente. Pois não, excelência. Senhor presidente, o artigo 331 do Código Penal Brasileiro diz que desacatar funcionário público no exercício da função em razão dela tem como pena detenção de 6 meses a 2 anos ou multa. E o artigo 302 do Código de Processo Penal diz que se considera em flagrante delito aquele que está cometendo a infração penal ou que acaba de cometê-la. Por isso, senhor presidente, em decorrência do que nós vimos acontecer, as cenas lamentáveis do depoente, dedo em riste, não apenas contra o relator. contraditar. Senhor Só um presidente, eu estou fazendo a questão de ordem. Pois não. Não apenas contra o relator, mas contra toda essa comissão. E mais, a postura displicente do depoente, que tem aqui, inclusive, menosprezado não apenas as perguntas do relator Alfredo Gaspar, como também as fundamentações feitas pelo nobre relator, que tem feito trabalho exímio aqui de busca da verdade. Eu solicito a Vossa Excelência, de acordo com o artigo 331 do Código Penal, que seja preso por desacato o depoente Alessandro Antônio Stefanuto em flagrante delito diante de todos nós aqui e de todo o Brasil. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, É o a líder Paulo solicitação Pimenta. Pois não, excelência. Essa presidência responderá. Senhor presidente. Pois não, excelência. Trata-se de questão de ordem absolutamente improcedente, feita pelo parlamentar.